Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos, paz e bênção para vocês. Que Deus, na sua infinita bondade, derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Ouçamos o Evangelho que está em Lucas 14, de 15 a 24. Um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o banquete está pronto. Porém, os homens recusam, ou o ser humano recusa este convite. Jesus está à mesa. O contexto é o mesmo de ontem. Nosso Senhor está à mesa fazendo uma refeição na casa de um fariseu. E depois de ensinar sobre o valor do gesto de gratuidade, de humildade, de serviço desinteressado, alguém lhe diz: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus aproveita desse ensejo, e Lucas coloca essa parábola dentro desse contexto. Jesus conta essa parábola de um homem que deu um grande banquete e mandou convidar muitas pessoas. O convite foi pessoal, contudo, muitos recusaram o convite. E as razões até parecem, entre aspas, justificáveis. Um comprou um campo, não pôde ir, outro comprou 5 juntas de bois e iria testá-los no trabalho, e disseram não. Outro havia se casado e não pôde atender o convite. E o rei, indignado, mandou chamar os coxos, os pobres, aleijados, cegos, para participarem da festa. E como havia ainda sobrado lugares, manda buscar mais gente ainda, porque ele diz no Evangelho aqui: ainda tem lugar. Isso é tão importante, não é? Vir aqui porque a minha casa fique cheia. E então disse ao empregado: sai depressa e vai e para as casas, as praças, ruas da cidade, e traze os pobres, aleijados, os cegos, os coxos. E o empregado disse: Senhor, o que tu mandaste, eu já trouxe os cegos, todos da cidade, os pobres, os coxos, mas ainda há lugar. Há lugar. Na casa de Deus tem lugar. Na nossa igreja, na comunidade cristã, sempre tem lugar. Sempre há lugar. Nunca ela está pronta e nunca ela está suficientemente cheia. Ainda tem lugar. Mesmo que esteja cheia, ainda tem lugar. Tem lugar. E todos somos chamados a este banquete. E o que este Evangelho nos ensina? Irmãos, quantas pessoas nos nossos dias atuais não fazem a mesma coisa? Sacrificam o essencial pelo urgente. Eis alguns exemplos práticos.
Deixar o essencial pelo urgente significa adiar o cumprimento dos deveres religiosos, porque cada vez se apresenta algo urgente que fazer. É domingo, é hora de ir à missa, porém tem aquele trabalho, eu tenho que ver meu gado, eu tenho que ir para a chácara, eu tenho que ir para o futebol, eu tenho que ir para o churrasco com os amigos, ou tenho que se preparar a comida, a liturgia dominical, a vida comunitária, a missa pode esperar. A comida não, o churrasco não. O futebol não se adia, a missa sim. Quer dizer, a missa não é importante. Essencial é para aquelas pessoas, são essas coisas. Eu não estou dizendo que não seja importante, hein? Eu estou dizendo que às vezes nós trocamos aquilo que é essencial por a coisa que não tem importância. No caso, para nós a celebração, o encontro com Deus é em primeiro lugar. É o mais importante, é o essencial. As outras coisas, futebol, churrasco, os amigos, a chácara, cuidar do gado, das terras, isso é importante. É a nossa sobrevivência. É o nosso momento de lazer que é importante. Mas cuidado para a gente não substituir aquilo que é essencial. Pense, o que você vai levar? O que você levará deste mundo? Não sacrifique o essencial, não sacrifique as coisas de Deus por coisas que passam, irmãos. O primeiro caso, o homem foi para o campo, sinal de que era rico, tinha que cuidar dos seus lucros, e o dinheiro é empecilho. Pode ser um empecilho para responder ao convite e não teve tempo para Deus. O outro teve que cuidar das juntas de bois. O trabalho consome seu tempo, não tem tempo para Deus. O último é o apego à família, os afetos lhe prendem o coração, não tem tempo para Deus. Os convidados não foram dignos, abriu-se as portas para os últimos da sociedade. Os pobres, aleijados, cegos, coxos, estes estão sempre abertos, prontos para atender o convite de Deus. São, entre aspas, preferidos do Senhor. Por quê? Porque estão disponíveis, solícitos em atender sempre ao convite. Deus quer o salão da festa repleto de gente. Deus quer que a comunidade cristã que leva o seu nome possa estar sempre aberta, repleta. A festa da vida é para todos, e não somente para alguns. O céu é para todos, irmãos. Contudo, nem todos querem estar no céu, porque sacrificam aquilo que é essencial, sacrificam as coisas de Deus para viver de forma egoísta ou buscar coisas secundárias, ao invés de colocar as primárias, ou aquilo que é primeiro, essencial na nossa vida. Porque deixam também as coisas roubarem o coração de Deus. Sempre não acham tempo, nem para Deus, nem para a família. Escutemos, irmãos, o chamado de Deus e não deixemos com que fiquemos embriagados, não é? Porque às vezes a necessidade de diversão é como a dependência das drogas. A dose tem que ser cada vez mais forte, mais alucinante, até que se chega a uma compulsão desatinada. Multiplica-se as experiências eróticas, a pessoa se deixa dominar pela trepidação da música, da velocidade, ficam, entre aspas, bêbados de fantasias, de vaidades e de requintes sensuais. Bom, o convite está feito e de pé. Falta-nos disposição, decisão para atender o chamado de Deus em nossa vida. Vinde, tudo está pronto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.